A solidão moderna não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de profundidade nas conexões. Vivemos na era da hiperconectividade. Nunca foi tão fácil falar com alguém do outro lado do mundo. E nunca foi tão difícil sentir que alguém realmente nos vê. Você já se sentiu esquecido? Como se fosse apenas mais uma opção na lista de prioridades de alguém? O problema é sutil, mas devastador. Estamos cercados de contatos, mas morrendo de sede por vínculos reais. Queremos ser valorizados, lembrados, escolhidos. Mas muitas vezes somos ignorados, subestimados, trocados sem aviso. E isso dói. Mas aqui vai uma pergunta que pode virar a chave. Será que a forma como você se posiciona no mundo está contribuindo para que os outros não te vejam com o valor que você merece? O estoicismo, filosofia prática de mais de 2000 anos, não veio para nos transformar em pedras frias e impassíveis. Pelo contrário, ele ensina a cultivar dignidade, clareza, presença, a viver com tal profundidade que sua ausência é sentida, a estabelecer limites com respeito, a atrair sem implorar, a ser lembrado sem ter que gritar. Neste vídeo, você vai descobrir 9 práticas estoicas que não têm nada a ver com manipulação ou jogos mentais, mas com algo muito mais poderoso: autenticidade com direção. E, ao longo dessa jornada, vamos entrelaçar esses ensinamentos com a psicologia profunda de Carl Jung, que nos convida a olhar para as raízes do nosso comportamento, nossos medos e a imagem que projetamos ao mundo. Porque a verdadeira transformação começa aqui, no relacionamento mais negligenciado de todos: o relacionamento consigo mesmo. Agora respire fundo. Prepare-se para questionar hábitos invisíveis e abra espaço para reconstruir, de dentro para fora, o modo como você se apresenta e é percebido no mundo. Vamos começar. Capítulo 2. Valor e ausência. Existe um paradoxo curioso no comportamento humano. Quanto mais disponível algo está, menos valor nós damos a ele. O mesmo acontece com pessoas. Estar sempre presente, sempre dizendo sim, sempre pronto para resolver tudo, parece nobre. Mas com o tempo, isso deixa de ser percebido como generosidade e passa a ser visto como obrigação. O filósofo estoico Sêneca dizia: nada no mundo é mais valioso do que o tempo, mas é o que mais damos com facilidade. Quando você se oferece, sem pausa, sem critério, sem limites, está, sem perceber, diluindo seu próprio valor. As pessoas começam a assumir que você sempre estará ali, que você não tem outras prioridades, e o que é constante demais perde o impacto. Pense em um perfume forte. No início ele chama a atenção, mas depois de alguns minutos, o nariz se acostuma. Ele está lá, mas deixa de ser notado. Você já sentiu isso com alguém que você ama? A presença da pessoa era tão garantida, tão automática, que você só percebeu a falta que ela fazia quando de repente ela não estava mais ali? O estoicismo nos ensina a arte da moderação, e isso inclui saber quando se retirar. Criar o temor da perda não é manipular. É permitir que o outro reconheça com maturidade o valor da sua presença. E aqui entra um conceito profundo da psicologia de Jung: a persona. A persona é a máscara que usamos para nos relacionar com o mundo, o papel que representamos para sermos aceitos. Mas quando essa máscara vira uma obrigação, e não uma escolha consciente, ela nos aprisiona. Você está dizendo sim porque quer ou porque tem medo de ser esquecido se não estiver sempre disponível. Reflita. Com quem você precisa praticar a ausência intencional? O quanto você tem confundido presença com autossacrifício? Talvez, ao se afastar um pouco, você ajude o outro a perceber o quanto você importa. E mais importante, talvez você mesmo redescubra seu valor, fora dos olhos alheios. Capítulo 3. Mistério e investimento. Em um mundo que exige exposição constante, cultivar mistério virou rebeldia silenciosa. Vivemos pressionados a nos explicar o tempo todo, a mostrar o que sentimos, o que pensamos, o que comemos, o que queremos. Mas, e se o valor de algo estiver justamente no que ainda não foi revelado? Epicteto dizia:
Fale apenas quando suas palavras forem mais poderosas que o silêncio. Revelar tudo de uma vez pode parecer um gesto de entrega, mas também pode tirar do outro a oportunidade de descobrir você aos poucos, e o que é entregue por inteiro e sem esforço, perde o encanto rapidamente. Pense em um filme que revela o final nos primeiros 5 minutos. Você continuaria assistindo. O mistério é uma dança entre o conhecido e o desconhecido. É o que nos prende, o que nos faz querer saber mais. Nas relações, ele desperta a atenção, respeito e presença real. Carl Jung dizia que o inconsciente carrega aspectos de nós que nem sequer conhecemos ainda. Quando nos expomos por completo em busca de aprovação, muitas vezes ignoramos partes de nós que ainda estão se desenvolvendo. O excesso de transparência, quando movido pela insegurança, não é conexão, é fuga de si. E aqui entra um outro ponto essencial: permitir que o outro invista em você. Relacionamentos saudáveis não são feitos apenas de presença, são feitos de reciprocidade. Quando você permite que o outro contribua, ajude, escute, ofereça, ele se sente parte, ele se compromete. Isso não é jogo, é construção de vínculo. Jung falava sobre anima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos da psique. Cada um de nós carrega ambos. Quando equilibramos essas polaridades, não sentimos mais que precisamos entregar tudo ou reter tudo. Passamos a sentir quando é hora de abrir espaço. E quando é hora de recuar, então pergunte a si mesmo: você está se relacionando como um livro aberto que ninguém mais tem curiosidade de folhear? Ou está permitindo que os capítulos da sua história sejam descobertos com tempo, presença e cuidado? O mistério não é a ausência de verdade, é o convite para que o outro participe da descoberta. Capítulo 4. Independência e limites. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre estar com alguém por escolha e estar por necessidade. Quando dependemos da presença do outro para nos sentirmos bem, seguros ou completos, nos tornamos reféns emocionais. E o que é percebido como necessidade excessiva tende a gerar afastamento, não proximidade. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E podemos acrescentar: da sua autonomia sobre eles. A prática estoica da independência não significa frieza ou indiferença. Significa responsabilidade emocional. É a capacidade de estar inteiro ao lado de alguém, e não incompleto na ausência. Quando você se move no mundo a partir da sua própria direção, em vez de esperar validação externa, as pessoas começam a te perceber com outros olhos. Você vira uma presença sólida, alguém com quem se compartilha a vida, não alguém de quem se exige preenchimento. Aqui entra um conceito vital da psicologia de Jung: a individuação. Esse é o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as partes da sua psique: luz e sombra, razão e emoção, vontade e limite. Sem esse processo, continuamos buscando no outro aquilo que nos falta. Mas quando nos individualizamos, passamos a nos relacionar a partir da completude e não da carência. Estabelecer limites é uma expressão madura de amor próprio. Não é afastar os outros, é impedir que ultrapassem o que te machuca, é dizer não com respeito e não com culpa, é reconhecer que a sua energia, seu tempo e sua atenção são recursos preciosos e devem ser investidos com consciência. Agora se pergunte: você está se relacionando com os outros a partir da sua inteireza ou da sua falta? Se ninguém te desse aprovação hoje, ainda assim, você saberia quem é? A independência estoica e a individuação junguiana andam lado a lado. Ambas nos ensinam que só somos verdadeiramente valorizados quando aprendemos a nos valorizar primeiro, não como escudo, mas como base sólida. E uma base sólida nunca implora para ser notada, ela se faz notar, pelo jeito como ocupa o próprio espaço. Capítulo 5. Centro de gravidade interno. A maioria das pessoas vive em torno dos outros. Elas pensam: o que vão achar disso? Será que gostam de mim?
Será que estou sendo suficiente? Mas o que acontece quando você constrói sua vida inteira fora de si mesmo? Você se torna vulnerável ao menor sinal de rejeição. Cada silêncio vira uma ameaça, cada ausência, uma ferida. E o pior, você começa a se moldar para ser aceito, perdendo pouco a pouco a própria forma. Marco Aurélio, em seus escritos, deixou uma verdade incômoda. Ninguém pode prejudicar você sem o seu consentimento. Isso não é negação da dor, é lembrança do poder. O poder de não permitir que a opinião alheia dite sua identidade. Na psicologia de Jung, existe um conceito chamado centro do self. É o núcleo mais profundo da psique, onde mora sua essência, aquilo que não depende de imagem, aplauso ou aceitação. Quando você está alinhado com esse centro, o mundo externo continua existindo, mas não te governa. Você escuta críticas, mas não se define por elas. Você aceita elogios, mas não vive para eles. Essa centralidade é o que torna alguém magnético. Pessoas com um centro de gravidade interno não se esforçam para serem notadas. Elas simplesmente são, e isso por si só é o suficiente para atrair respeito e consideração genuína. Mas atenção! Viver centrado em si mesmo não é egoísmo, é maturidade emocional, é deixar de girar em torno de quem não gira. Com você, é aprender a se colocar no centro da própria vida, não como tirano, mas como guardião. Agora reflita. Quais pessoas ou situações ainda têm mais controle sobre sua autoestima do que você mesmo? Que decisões você tem evitado por medo de desapontar? Voltar para si é um ato de coragem. Muitas vezes, perder o aplauso da plateia para reconquistar a própria voz. Mas quando isso acontece, a forma como os outros te veem começa a mudar. Porque você mudou primeiro. De dentro, onde tudo começa. Capítulo 6. O poder da indiferença seletiva. Nem toda opinião merece espaço dentro de você. Nem todo olhar precisa ser interpretado. Nem toda crítica deve ser absorvida. O estoicismo nos ensina a arte de separar o essencial do acessório, de distinguir aquilo que está sob nosso controle e aquilo que pertence ao mundo externo, a instabilidade dos outros. Praticar a indiferença seletiva não é se tornar frio, é preservar sua energia emocional. Sêneca dizia: somos mais frequentemente perturbados pela aparência das coisas do que por elas em si. E o que isso significa? Que o sofrimento, muitas vezes, não vem do que é dito, mas do valor que damos àquilo que é dito. É aqui que entra um princípio profundo da psicologia junguiana: a sombra. A sombra é tudo aquilo em nós que foi reprimido, esquecido ou negado. E, frequentemente, são essas partes não integradas que reagem de forma desproporcional à crítica ou à rejeição. Quando alguém nos julga ou nos ignora, nossa sombra grita: está vendo? Você não é suficiente. Mas isso não é verdade. É apenas um reflexo do que ainda não foi curado. A indiferença seletiva é o escudo de quem já olhou para dentro, de quem já acolheu suas feridas, seus traumas, seus medos. E por isso não precisa mais provar seu valor a cada comentário ou silêncio. Repare, quem é verdadeiramente seguro não responde a tudo. Não se explica o tempo inteiro. Não sente necessidade de corrigir cada percepção errada. Porque sabe que a própria paz vale mais do que a necessidade de estar certo. Então pergunte a si mesmo: quais críticas você tem carregado que, na verdade, nem são suas? Que padrões você tem seguido apenas para não ser julgado? A prática da indiferença seletiva não é arrogância, é discernimento. É saber que, se tudo te afeta, você deixa de ser dono de si. Mas se escolhe com consciência o que merece sua atenção, você começa a viver com mais leveza, força e integridade. Capítulo 7. O espaço do silêncio. Há um tipo de ansiedade que não aparece em crises intensas, mas se manifesta no impulso de preencher cada vazio. Você envia a mensagem, você inicia o assunto, você convida, pergunta, insiste, e com isso,
Assume silenciosamente que é sua responsabilidade manter o vínculo vivo. Mas será que é mesmo? O silêncio também comunica. Ele mostra interesse ou desinteresse, mostra reciprocidade ou ausência dela. E aprender a escutá-lo é um passo de maturidade emocional. O estoicismo valoriza a economia das palavras, não porque falar seja errado, mas porque o excesso de iniciativa, quando vem da insegurança, revela carência, e a carência, percebida com frequência, costuma provocar afastamento. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Talvez insistir em ser sempre o elo que sustenta as conversas seja uma forma de resistir ao medo de não ser querido. Mas ao aceitar o silêncio, ao deixar espaço para que o outro venha, você também se transforma. Você sai do lugar de busca constante e entra no lugar de presença tranquila. Existe uma força no ato de esperar, de não responder de imediato, de não correr para preencher o vazio. É nesse espaço que a autenticidade se revela. É nele que você percebe quem realmente quer estar com você e quem apenas se acostumou com sua disponibilidade. Pergunte a si mesmo: você está sempre puxando o fio do relacionamento? Ou o outro também segura a ponta? Se você parar por um instante, quem se aproxima? Ouvir com real atenção não é apenas escutar palavras, é perceber gestos, pausas e até ausências. É confiar que, se o vínculo for verdadeiro, ele não precisa ser forçado. E se não for, o silêncio é um libertador disfarçado. O estoico não força o fluxo da vida. Ele se alinha a ele, com sabedoria, presença e dignidade. E isso, mais do que qualquer palavra, é o que inspira respeito e admiração verdadeira. Capítulo 8. A transformação começa em você. O desejo de ser valorizado é humano. Queremos ser vistos, reconhecidos, amados. Mas há um caminho que poucos ousam trilhar: o de se tornar valioso antes de esperar valorização. No estoicismo, não se trata de controlar os outros, mas de dominar a si mesmo. Não se trata de ser desejado, mas de ser íntegro. A admiração verdadeira não nasce da exibição. Ela floresce no silêncio de quem tem consistência. Jung dizia: aquilo que negamos em nós nos subordina. Aquilo que aceitamos nos transforma. E aqui está uma chave poderosa. A valorização externa só se sustenta quando há reconhecimento interno. Você precisa se tornar aquilo que deseja atrair. Se quer respeito, respeite seu tempo. Se quer atenção, ouça a si mesmo primeiro. Se quer ser prioridade, pare de se colocar em último lugar. Essa é a verdadeira alquimia interior. Transformar carência em presença. Transformar expectativa em autoconhecimento. Transformar necessidade em escolha consciente. O processo é gradual. Um dia você aprende a se ausentar sem medo de ser esquecido. No outro, aprende a dizer não sem culpa. Depois percebe que o silêncio não dói mais, porque você se tornou sua própria companhia. Aos poucos, você percebe, as pessoas começam a te escutar mais, a te procurar mais, a te respeitar mais. Não porque você se esforçou para ser valorizado, mas porque se transformou em alguém que não precisa mais disso para existir. Então, eu te convido a refletir. Quem você precisa se tornar para ser tratado como merece? Quais partes suas ainda esperam que alguém venha validá-las? Você não precisa mudar para agradar, mas precisa evoluir para honrar quem você é. Essa é a jornada estoica, essa é a jornada junguiana. Ambas apontam para o mesmo destino, um lugar onde a verdadeira valorização começa e termina em você. Conclusão. O valor que nasce do encontro com o self. A busca por valorização externa é legítima, mas muitas vezes ela nos distancia do que realmente importa. O valor que damos a nós mesmos. A sabedoria estoica nos lembra que o respeito verdadeiro nasce de dentro. E Carl Jung nos conduz ao reconhecimento de quem realmente somos, por trás da persona, além das máscaras sociais. Neste caminho aprendemos que estar sempre disponível não nos aproxima.
nos esvazia. Buscar aprovação constante nos afasta da autenticidade. Fugir do silêncio nos impede de ouvir nossa própria voz. Negligenciar nossas necessidades nos torna invisíveis para nós mesmos. A transformação acontece quando começamos a nos tratar como alguém que importa. Quando passamos a agir com integridade, a estabelecer limites com gentileza, a cultivar independência sem perder a sensibilidade. Como Jung escreveu, sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você pode continuar sonhando com a valorização que vem de fora, ou pode iniciar agora o despertar que nasce de dentro. Não é sobre ser amado por todos, é sobre ser respeitado por quem importa, e principalmente por você mesmo. Esse é o caminho do autoconhecimento. Essa é a via do estoico consciente. E essa é, talvez, a maior revolução silenciosa. Ser inteiro em um mundo que insiste em nos fragmentar. Agora, respire fundo. Volte para si. E lembre-se, o mundo começa a te valorizar no instante em que você para de implorar por isso e começa a viver como quem já é digno.